Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as propriedades da matéria. Então vamos falar sobre as propriedades gerais e as propriedades específicas. Depois nós vamos resolver um exercício. Então, gente, a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Eu já fiz um vídeo explicando direitinho sobre a matéria, que eu vou deixar linkado aqui para você ver, se você não tiver visto. Hoje nós vamos falar então das propriedades gerais. Então, se é geral, significa que aplica para todos, certo? Então, para qualquer matéria vai ser aplicado. A primeira propriedade geral que eu coloquei ali é a da inércia. Lá na física nós estudamos inércia, né? Inércia é a primeira lei de Newton, que fala que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e todo corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento, até que uma força haja sobre ele. Então, todos têm inércia. O que significa? Significa que a matéria, ela por si só, ela não pode alterar o repouso ou o movimento sozinha, tá? Então, ela não vai alterar isso sozinha. Precisa ser, então, aplicada uma força sobre ela. Então, todo o corpo está sujeito à inércia. A segunda propriedade geral é massa. Então, como eu já falei, todo corpo tem que ter massa. E todo corpo também tem que ter volume, tá? Então, todo corpo tem que ter massa e volume, que é a própria definição aí da matéria. O outro é a impenetrabilidade. A impenetrabilidade significa que dois corpos, eles não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, tá? Então, eu estou aqui e o piloto aqui do meu lado. Eu não consigo fazer com que ele ocupe o mesmo lugar que eu, tá? Então, se nós temos massa e volume, nós não vamos conseguir ocupar exatamente o mesmo lugar, tá? Isso significa impenetrabilidade. E o último é a divisibilidade, que significa que todo corpo ele pode ser dividido, tá? Então, qualquer matéria eu posso dividir ela, ok? Essas são as propriedades gerais aplicadas em todos. Agora nós temos as propriedades específicas. As propriedades específicas vai depender do tipo de matéria, tá? Então, nós temos as propriedades químicas. As propriedades químicas estão relacionadas com uma reação química. Então, o que nós temos antes não é o mesmo que nós temos depois. Por exemplo, se eu pegar um papel e colocar fogo no papel. Então, antes nós temos um papel, depois nós vamos ter a cinza do papel, não é? Então, ocorreu aí um fenômeno químico que nós vamos estudar mais a fundo depois. Mas é uma propriedade química, por quê? Ocorreu uma reação. A outra que nós temos são as propriedades físicas. As propriedades físicas, então, aqui, não vai acontecer uma reação química. O que nós temos antes é exatamente o que nós temos depois. Por exemplo, aqui eu dei o exemplo do papel. Eu peguei papel e coloquei fogo. Então, é uma reação química. Então, propriedade química. Agora, se eu pegar o mesmo papel e simplesmente rasgar ele, ou amassar ele, é uma propriedade física, porque ele continua sendo papel. Ele só ficou rasgado ou amassado, tá? Então, propriedades físicas, não há mudança aí dos compostos. O que eu tenho antes é exatamente o que eu tenho depois. E por último, como propriedade específica, nós temos as propriedades organolépticas. As propriedades organolépticas, elas estão ligadas aos nossos sentidos. Então, por exemplo, o olfato, a audição, a visão, o tato e o paladar, tá? Então, se estiver relacionado com esses sentidos, então é uma propriedade organoléptica. Para vocês entenderem melhor essas propriedades específicas, eu vou fazer um exercício aqui sobre elas. Então, vamos lá, ó. As propriedades utilizadas para distinguir um material do outro são divididas em organolépticas, físicas e químicas. Associe a primeira coluna com a segunda e assinale a alternativa que apresenta a ordem correta das respostas.
Então, coluna 1, propriedades organolépticas, propriedades físicas e propriedades químicas. Coluna 2, sabor, ponto de fusão, combustibilidade, reatividade química, densidade, odor e ponto de ebulição. Então, eu já coloquei as informações aqui no quadro. Nós vamos associar essas propriedades específicas com o que colocou aqui na segunda coluna. Então, vamos analisar. Sabor. Sabor, ela está ligada ao paladar, não é? Se ele está ligado ao paladar, significa que é uma propriedade organoléptica. Então, A. Ponto de fusão. Então, se eu mudar o estado físico de um composto, então eu vou passar do sólido para o líquido. Lembra que fusão é do sólido para o líquido. Se eu mudei só o estado físico, por exemplo, da água, é água sólida, como gelo, e água líquida. Continua sendo a mesma coisa, não é? Então, vai ser uma propriedade física. Combustibilidade. Então, significa que ele é combustível, ele pode pegar fogo. Então, se pode pegar fogo, significa que ele ocorre uma reação química, não é? Se é uma reação química, então, propriedade química. Reatividade química. Já até falou, né? Tá reagindo, é químico. Então, C. Densidade. Densidade é massa sobre volume. E a densidade, todo o corpo possui uma densidade dele. Não é uma reação e não é nenhuma propriedade relacionada com tato, paladar. É uma propriedade do material. Então, densidade é uma propriedade física. Letra B. Odor. Odor, então, está relacionado com o nosso olfato. Então, vai ser propriedade organoléptica. E ponto de ebulição. Ponto de ebulição é quando está mudando aí do estado líquido para o gás. Então, é só mudança de estado físico. Então, propriedade física. Então, a alternativa que deu A, B, C, C, B, A, B, foi a alternativa A. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o assunto. Se você não entendeu alguma parte, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!